Bom dia. Então, bom dia para todo mundo. Hoje a gente vai ver exemplos de dinâmica, né? Vamos resolver alguns exemplos aí e também aplicações dos nossos probleminhas de dinâmica. Vamos lá. Então, só para a gente relembrar aí e entrar no pique da aula, uma rápida leitura aí das três leis de Newton novamente, né? A gente encerrou a aula passada com esse slide. Então, a gente tem a lei da inércia, né? Ou a lei do equilíbrio, onde todo o corpo tende a permanecer em repouso, se estiver em repouso, e todo o corpo tende a permanecer em movimento, se estiver em movimento retilíneo uniforme. Então, a somatória das forças, né? A resultante aí, ela é zero nesses casos. A segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, diz que a somatória das forças é igual à massa vezes a aceleração, aonde a resultante e a aceleração, né, que são aí as duas grandes vetoriais envolvidas, elas estão na mesma direção e no mesmo sentido. E a terceira lei, né, a lei de ação e reação, toda força de ação corresponde a uma força de reação de igual intensidade, mesma direção, mas que atua no sentido oposto. Então, a igualdade é no módulo e na relação vetorial ela é aí oposta. Né? Lembrando aqui que o par ação e reação, ele necessariamente precisa estar atuando em dois corpos distintos. Eu não tenho atuação no mesmo corpo para um par ação e reação. Tem que ser necessariamente dois corpos. Não três, dois. Beleza? Então, esse é nosso resuminho. Vamos entender aí algumas forças básicas para a gente avaliar a dinâmica e como é que elas funcionam, né, para a gente estar fazendo aí os nossos cálculos, nossos exemplos futuramente. Então, primeira força é a força peso, no caso aí, a chamada força da gravidade. Essa é a força que está sempre presente em todas as situações cotidianas. Tudo que a gente representa de ação de forças aqui no planeta Terra, na superfície do planeta, tem força da gravidade envolvida. Não tem como excluir a gravidade. Eu não sei quando você faz aquele exemplo, tipo, está no enunciado, né? Tirando a gravidade da jogada, aí fica uma situação nada cotidiana, né? Então, a gravidade sempre está presente e ela sempre vai ter aí módulo massa vezes a aceleração da gravidade, né? O meu mg sempre atuando vertical para baixo, porque a gravidade atua para baixo, né? Então, a direção e sentido da força sempre vertical para baixo, né? Força pezinho. A massa sempre medida em quilogramas e o meu G 9,8 metros por segundo, aproximadamente 10. Então, por exemplo, se um corpo tiver 10 quilos, a sua força-peso, né, será aproximadamente 10 vezes 10, aproximando G para 10, né, aproximadamente 100 newtons. Se o objeto possuir 100 gramas, né, ou 0,1 quilograma, a sua força-peso vai ser de aproximadamente 1 newton. Alguns exemplos de representação da força, ó, né, sempre vertical para baixo. Então, tá aqui, ó, força-peso, força G, né, que é chamada aqui, vertical para baixo, uma balança, né, por exemplo, dois corpos aí em equilíbrio numa balança, força-peso sempre vertical para baixo. Mesmo numa situação onde eu tenha uma superfície inclinada, a força-peso é sempre vertical para baixo. Ela não muda nunca, mesmo se o meu corpo estiver pendurado no teto. Né? Então, aqui, imagina que eu tenho um bloquinho grudado no teto aqui, um lustre, por exemplo, na sua casa, a gravidade sempre está atuando para baixo. Sempre vertical para baixo. Maravilha? Tudo bem? Outra força que a gente tem aí, basicamente quase sempre envolvida, é a força normal. O que é essa força normal? Ela é uma força que está relacionada com superfícies de apoio. Então, se o meu corpo em análise, né, meu objeto em análise, ele está apoiado em qualquer tipo de superfície, mesa, chão, parede, teto, um plano inclinado, sempre vai haver uma força normal. É uma força de contato com superfície. A intensidade dessa força vai variar dependendo da situação, né? E dependendo de outras forças envolvidas também aí no nosso probleminha. Porém, a direção e sentido é sempre definida como perpendicular à superfície, né? Logicamente, esse perpendicular faz alusão à palavra normal, né? Então, sempre uma componente normal é uma componente que está fazendo aí uma ortogonalidade, está fazendo um 90 graus com algum tipo de superfície. Ok? Essa é a direção e sentido da força normal. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Então, imagine esse bloco em cima da mesa,
ok? Estou circulando em azul. Eu tenho a força da gravidade sempre atuando para baixo. E a superfície que o bloco está apoiada é a mesa. Então, aqui em amarelo, essa é a superfície. A força normal, ela está fazendo um ângulo de 90 graus com a superfície. Ok? Ó, então, ela está aqui apontando para cima. A mesma coisa acontece nesse exemplo aqui, ó. Se, por um exemplo, eu tiver aqui um corpo apoiado numa parede, olha só, o peso sempre para baixo e a normal perpendicular à superfície de apoio, que é a parede. Então, não dá para desconsiderar, né, a superfície aí, por mais vertical, horizontal ou inclinada que ela seja. Num exemplo aqui de plano inclinado, a gente vê também que a força normal está perpendicular à superfície, a superfície sendo essa daqui, ó, né, a superfície do plano inclinado. A mesma coisa se o plano inclinado estiver para o outro lado, né, o peso sempre vertical para baixo e a normal fazendo um ângulo de 90 graus com a superfície. Tudo bem, gente? Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida por enquanto? De boa. Certinho? Tudo bem parecido, né, com o que foi visto aí em ensino médio, cursinhos, etc, né? Nada muito diferente aí dessa parte de dinâmica. Dando sequência aqui, outra força que quase sempre acontece aí de aparecer nas situações, né, é a força de tração. Então, a força de tração ela vai estar relacionada com qualquer tipo de corda, fio, barbante, cabo, etc. Né? Qualquer tipo de aparato desse, onde eu posso puxar, haverá uma força de tração envolvida. A intensidade dessa força de tração, né? Lembrando que eu estou falando de força, força peso, força normal, força de tração, são todas grandezas vetoriais, como qualquer força é definida como grandeza vetorial. Então, eu preciso estar definindo intensidade, direção e sentido das grandezas. A intensidade da tração, ela vai depender da situação, né? Então, não existe aí uma formulinha para que eu calcule intensidade de força de tração. E a direção e sentido, ela vai estar sempre relacionada ao longo do comprimento do fio, da corda, do barbante, do cabo, etc. Então, se o meu fio estiver disposto na horizontal, a direção vai estar na horizontal. Se o fio estiver disposto na vertical, o fio vai estar disposto na vertical. Então, a tração, né, no caso. Então, ela vai estar sempre seguindo aí o comprimento do fio. E a direção do vetor, né, eu sempre vou estar seguindo esse roteirinho aqui, ó. Então, ele vai ter início, que é no caso, é o nosso começo da seta, né, ó, no corpo massivo, e o fim do vetor, né, o fim da seta, vai ser ao longo da corda, do cabo, do barbante, etc. Então, vou ter aí sempre um sentido pré-definido, né, começando no corpo e terminando ao longo da corda. E para cada corda envolvida, eu vou ter uma tração. Então, no caso, se existem duas cordas, duas trações. Se existem três cordas, três trações. Se existem 497 cordas, 497 trações. Então, essa é a ideia que a gente vai estar fazendo aqui para a força de tração. Alguns exemplos, né? Ó, então, olha só. Tá aqui o meu corpo, né? Ó. Perceba como eu tenho dois objetos aqui, ó. Eu tenho o corpo de massa M e eu tenho a mão. Certo? Então, o corpo recebe uma tração, tá vendo? Ó, ele tem início aqui no corpo e final ao longo da corda, e a mão está fazendo uma força de tração também. Essas duas forças aqui, elas são como se fosse um parzinho ação e reação, né? Porque eu tenho aqui ao longo da corda. Geralmente a gente não avalia a mão, né? Eu avalio só no objeto massivo. Aqui, por exemplo, ó, a mão puxando a corda através de uma polia. Você vê que a tração ela está na vertical na parte de baixo e na horizontal na parte de cima, justamente seguindo aí o comprimento da corda. Aqui as duas trações estão na vertical, né, seguindo aí o comprimento da corda. Por exemplo, aqui, ó, nesse caso, eu tenho um bloco de pendurado, né, por duas forças, né? Então eu tenho tração T1, tração T2, né? Poderia ter uma tração T3 aqui também. Ok? Então, são três trações aí, cada uma ao longo da corda. E nesse caso aqui, onde eu tenho vários fios, né? Se eu tenho uma união de fios, eu tenho esse ponto bem específico aqui, ó, que é chamado de nó. Esse ponto nó é considerado como ponto de aplicação de forças. Por quê? Porque essa tração T3 aqui, ó, na verdade, eu não preciso dela, né? Essa tração T3 a gente vai ver depois aqui que ela é basicamente igual ao peso do corpo, que
está aqui. Então, eu posso estar considerando que o peso está aplicado diretamente aqui no nó, né? Então, eu não precisaria estar considerando uma terceira tração, só apenas as trações T1 e T2. A mesma coisa vale aqui, né? Eu poderia estar já igualando ela à força-peso. Tudo bem? Beleza, gente? Tranquilo? Alguma dúvida por enquanto? Bem tranquilo, né? Bem sossegado. Tranquilo, Maxwell. Depois você assiste um pedaço da gravação aí. Eu disse para os alunos aqui que a gente ia esperar até 10h10. A gente esperou um pouquinho e não dá para ficar esperando o outro professor terminar a aula para a gente começar a nossa também, né? Se é uma aula física, aí não tem como, né? Aí a gente tem que esperar o professor sair da sala. Mas aqui na aula virtual, professor, cada um tem que seguir o horário também aí, o nosso cronograma. Mas aí é só assistir depois o comecinho da gravação. Vamos ver como é que eu resolvo, então, problemas, né? Então, existe uma receitinha de bolo, né, para resolver probleminhas de dinâmica. Então, são 3 passos. Primeiro passo, eu tenho que identificar todas as forças que atuam em cada corpo presente na situação. Então, se eu tenho 2 corpos, tenho que identificar cada uma das forças que está atuando em cada um dos corpos, né? Corpo 1 ou corpo 2, ou corpo A, corpo B, etc. Então, o primeiro passo é identificar. Tem o peso sempre. Vou ter tração? Vou ter força normal? Né? Então, tem que ver aí situação para situação. Tem corda envolvida? Tem superfície envolvida? Então, é identificar as forças. Segundo passo, a gente precisa fazer o que eu chamo de diagrama de corpo livre. Esse diagrama de corpo livre é apenas o desenho dos vetores de força. E, se necessário, a gente vai decompor as forças em componentes apropriados, aí, eixo X e eixo Y. Então, eu vou estar colocando um eixo cartesiano, né, ali, vertical, horizontal, e verificar onde está atuando cada força, e depois eu vejo se eu decomponho ela, né, X ou Y, ou rotaciono o meu eixo ali cartesiano também, de acordo com a situação. Nesse caso, né, por enquanto, a gente vai tratar os corpos como partículas, né, dimensão de ponto. Eu não vou levar em consideração a dimensão do corpo, né? Então, se é um bloco, se é uma barra, se é uma pessoa, se é um elefante, né, a gente vai sempre tratar eles como partículas. E a terceira etapa, né, o nosso terceiro passo, é aplicar a primeira lei de Newton, caso exista um equilíbrio, né, caso não haja movimento, ou a segunda lei de Newton, ou as duas ao mesmo tempo, né, caso haja aí uma força resultante e movimento acompanhando ela, certo? Então, eu vou aplicar ou a primeira, ou a segunda, ou as duas juntas, né? Dependendo aí se existe movimento só no eixo X ou existe movimento só no eixo Y. Então, basicamente, esses são os 3 passos que a gente vai estar fazendo para estar resolvendo probleminhas aqui de dinâmica. Vamos lá, então, fazer exemplos agora. Olha só, exemplo bem fácil aqui, ó. Né? Então, eu tenho um bloco Dzão, que é um bloco deslizante de massa Mzão 3,3 kg, que é esse corpo aqui, ó. Ele está numa superfície sem atrito, né? Então, aqui está numa superfície completamente livre. Depois a gente vai entender como é que funciona atrito na próxima aula. Esse bloco está livre para se mover, uma superfície horizontal sem atrito, e ligado por uma corda que passa por uma polia sem atrito ao segundo bloco P, que é um bloco pendente. É o bloco P aqui, ó, com uma massa Mzinho de 2,1 kg. As massas da corda e da polia podem ser desprezadas em comparação com a massa dos blocos, né? Então, a situação que ele fala para mim é a seguinte: enquanto esse bloco de baixo aqui, bloco P, desce, o bloco deslizante D acelera para a direita. E ele quer que a gente descubra qual é a aceleração do conjunto e qual é a tração na corda. Tudo bem? Todo mundo pegou a ideia do exercício? Enquanto esse bloco aqui cai, né, ele puxa o outro para a direita. Né? Embora o bloco que está caindo tenha uma massa menor, ele tem a força da gravidade atuando sobre ele. Né? Então, ele tem aí uma força resultante que gera uma aceleração que acaba puxando o outro bloco. Beleza? Vamos lá, então. Vamos identificar as forças. Né? O primeiro passo aí é identificar todas as forças que estão atuando em cada corpo. Então, no corpo Mzinho, que é o meu bloco pendente, eu vou ter 2 forças atuando. A força da gravidade, que está sempre vertical para baixo aqui, ó. Então, força GP, né? Aí,
força da gravidade. E como ele está preso a uma corda, né, eu tenho uma tração também envolvida. Então, a tração ela tem sempre início no corpo massivo e final ao longo da corda. Como a corda está disposta na vertical, a tração também está na vertical. Então, eu tenho aí essas duas forças aqui para esse bloco pendente. Já para o bloco deslizante, a gente vai ter a gravidade, sempre envolvida aqui, vertical para baixo. Aqui, FG, deslizante. A força de tração na horizontal agora, porque a corda está disposta na horizontal. Então, ela tem início no corpo massivo e o final do vetor é ao longo da corda. E esse bloco deslizante, ele está apoiado sobre uma superfície que é a mesa. Então, se tem uma superfície envolvida, existe uma força normal apontando para cima aqui, né, perpendicular à superfície, fazendo um ângulo de 90 graus. Então, temos essas três forças atuando aqui no sisteminha. Isso é o nosso primeiro passo, a identificação de forças que atuam no corpo. Tudo bem? Beleza por enquanto? Tudo tranquilo? Alguma dúvida, gente? Perceba que essa tração que está aqui, ó, T, é igual a essa tração que está aqui. T, por quê? Porque eu tenho uma única corda. Né? A corda é a mesma que está unindo os dois corpos. Então, se é uma única corda, a tração é a mesma, embora ela esteja definida, né, com direção e sentido diferente para cada corpo, mas a intensidade da tração vai ser a mesma, porque eu estou aí utilizando uma única corda. Maravilha! Bom, agora que as nossas forças estão identificadas, eu vou fazer o que eu chamo de diagrama de corpo livre. Né? Então, no diagrama de corpo livre, eu vou tratar o meu corpo como sendo uma partícula. Né? Então, o Mzinho agora é um pontinho. O meu e o outro bloquinho também é um pontinho agora. Né? E aí eu descrevo num eixo cartesiano, né, x e y, as forças. Então, força-peso aqui, apontando para baixo. Opa, falei de outra cor aqui. Força-peso aqui apontando para baixo. Força-peso do outro corpo também apontando para baixo. Força de tração de um dos corpos, Mzinho apontando para cima. Força de tração do outro corpo apontando para a direita, horizontal positiva. E a força normal, também apontando aqui para cima. Então, esse é o nosso diagrama de corpo livre. E no diagrama de corpo livre, eu vou olhar se existe movimento. Então, nesse caso aqui, o enunciado me disse que existe movimento. Então, existe uma aceleração. Né? Esse corpo pendente, ele está caindo. Então, a aceleração dele é para baixo. E esse corpo da deslizante, ele está se movimentando para a direita. Então, existe aí uma aceleração para a direita. Note que, como os corpos estão juntos, unidos pela corda, a aceleração é a mesma para os dois corpos. Embora eu esteja aí com direção e sentido diferente das acelerações, né, o módulo delas é a mesma, né, para cada um dos corpos aí. Então, essa aceleração é igual a essa aceleração. Tudo bem, gente? Tranquilo? Alguma dúvida por enquanto? Então, esse é o nosso passo 2, desenhar o diagrama de corpo livre. Belezinha? Tudo bem? Beleza? Beleza? Sim? Então, tá bom. Dando sequência, então, agora a gente vai para o terceiro passo, que é aplicar ou a primeira ou a segunda lei de Newton, ou as duas ao mesmo tempo, né? Para cada corpo. Então, vamos lá, identificando aí cada um dos corpos. Vou deixar aqui o bate-papo aqui embaixo, né? Aí a gente já volta ele aqui. Então, primeiro para o bloco Pzinho, que é o bloco que está aqui, ó, que eu estou circulando em vermelho aqui embaixo. Ó. No bloco P, eu vou lá, eixo X. No eixo X eu não tenho força nenhuma. Ok? Então, não há forças. No eixo Y, existe movimento, né? Existe movimento vertical. Então, eu vou estar fazendo aqui, ó, somatória das forças é igual à minha força resultante, que é massa vezes aceleração. É a segunda lei de Newton. Só que o meu movimento, ele é vertical negativo, né? Vertical para baixo. Então, o que acontece? A aceleração, ela está apontando para baixo. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer menos MA.
né? Nada de ficar invertendo o eixo, sinal de eixo aí para fazer as contas como o professor de cursinho costuma fazer. Não faça isso. Isso aí só confunde a cabeça de vocês. Então, se está apontando para baixo, é negativo. Se está apontando para cima, positivo. Se está apontando para a direita, no eixo X, positivo. Se está apontando para a esquerda, no eixo X, negativo. Sem tirar nem pôr, é padrão. Não fica invertendo eixo na hora de estar fazendo aí as coisas, né? Tem muita gente que costuma fazer isso e eu desaconselho completamente a fazer isso. Então, se está apontando para baixo, aceleração para baixo, eu vou estar aqui, ó, menos MA, que é a parte da segunda lei de Newton da aceleração negativa. E aí, o que a gente tem? A tração positiva para cima. Então, tração positiva. Peso negativo para baixo. Então, menos peso negativo para baixo. Então, eu estou somando as duas forças, certo? Vetorialmente, como elas estão ambas na vertical, eu vou estar lidando apenas aí com o sentido delas e a intensidade. Então, T menos o peso de P é igual a menos MA. Ok? Então, ficou tração menos mg é igual a menos ma, passando a gravidade para o outro lado e isolando a massa, né, em evidência, enquanto que a minha tração ela é massa vezes gravidade menos aceleração. Isso aqui é a nossa equação número 1. A gente vai guardar no coração aí para estar usando ela depois ao longo do desenvolvimento do exercício. Maravilha? Tudo bem? Alguma dúvida? Todo mundo pegou a ideia da aceleração negativa? Sim. Certo? Então, essa é a nossa equação de número 1. Professor, Oi. só para confirmar, esse MA que você pega é do somatório da força resultante? Isso, exatamente. A segunda lei de Newton, né? Eu estou aplicando a segunda lei de Newton. Então, se há um Isso. movimento vertical e ele tem aceleração, eu vou usar a segunda lei de Newton, né? Que é a somatória das forças, é a minha força resultante, que é massa vezes aceleração. Beleza? E aceleração negativa para baixo, né? Porque meu corpo está indo aí no sentido dos eixos y negativos. Ok, então, essa é a primeira equação. Já fiz aqui para o bloco P. Então, tira ele da jogada, guarda a equação 1 no coração. E agora o nosso bloco D, de dado, bloco deslizante. Então, vamos lá, o que acontece no bloco deslizante? Eu vou lá no diagrama de corpo livre, que está aqui, ó, circulado em verde agora. E o que vai acontecer? No eixo Y, não há movimento do bloco. Porém, existem forças no eixo Y. Certo? Então, eu não posso simplesmente aí não fazer a análise, né? Embora não existam forças, né? Nessa situação aqui não vai estar sendo, não vai servir de nada, mas vai ter situação que mesmo não tendo movimento no eixo Y, eu vou ter que usar informações do eixo Y para conseguir resolver o problema futuramente. Então, vamos lá. Se não existe força no eixo Y, a minha força resultante é zero, né? Não há movimento, força resultante é zero, significa que ele está em equilíbrio, né? A somatória das forças em Y é igual a zero. Ou seja, no eixo Y eu tenho a minha força da gravidade para baixo, negativa, né? O menos PD, e a força normal positiva para cima. Tá aqui, ó. Igual a zero, né? Então, normal positiva no eixo Y para cima, peso negativo para baixo, normal menos o peso igual a zero, ou seja, a normal é igual a emissão G. Né? Embora essa equação 2 aqui eu não vou utilizar ela, mas em casos futuros, quando, por exemplo, envolver força de atrito, ou quando envolver aí, por exemplo, plano inclinado, a gente acaba utilizando, né, as equações aí do eixo Y também. Já no eixo X, o que acontece? Há um movimento horizontal positivo, que está relacionado com a minha força de tração. Né? A tração é a minha força única que está relacionada com a aceleração resultante aí do nosso movimento. Então, no eixo X, a força resultante é igual a emissão vezes aceleração. Note que eu estou usando emissão porque a massa do bloco D é dita emissão. Aqui eu usei emizinho porque a massa do bloco P era dita emizinho. Então, já estou colocando respectivamente aí as denominações de cada uma das massas de cada corpo. Então, há esse movimento horizontal positivo. Então, a minha força resultante é a tração, que é massa vezes aceleração, né? Emissão vezes aceleração. E isso daqui é a nossa equação de número 3. Fica aqui também
aí guardada para ser usada na posteridade. Tudo bem, galera? Alguma dúvida por enquanto? Tranquilos? Beleza? Bom, quando eu olho equação 1 e equação 3, né, dá para perceber aí que eu posso fazer uma igualdade com as trações, né? A equação 1 está uma tração isolada e na equação 3 está outra tração isolada. Então, dá para a gente fazer uma igualdade das trações. Quando a gente faz isso, né, uma tração é igual a outra tração, o que vai acontecer? Né? Então, eu vou ter mg menos a, que é igual a mzão a. E agora eu vou isolar a minha variável de interesse, né, que é a aceleração. Então, na hora que eu abro a distributiva aqui, ó, né, vai ficar mg menos ma é igual a mzão a. Passa esse mzinho a para o outro lado da igualdade aqui positivo, né? Ó. Aí vamos ter aí, vou fazer aqui embaixo, né? Ó, vai ficar mzinho a mais mzão a é igual a mzinho g. Passo de novo a minha aceleração aqui em evidência, né? Mzão é igual a mg. E aí só passo mzinho, mzão dividindo, né? Minha aceleração fica mzinho vezes g dividido por mzão mais mzinho. Colocando os valores, né? Mzinho aí 2.1, mzão 3.3, a gravidade utilizando 9.8 dessa vez, a minha aceleração vai dar aí 3.8 metros por segundo ao quadrado. Essa é a resposta do nosso item A, a aceleração. E no item B, basta a gente estar calculando agora a tração, né? Então, posso voltar com esse valor de aceleração aqui e substituir ele em qualquer uma das expressões. Vou substituir na equação 3, aonde esse termo que estava aqui, ó, era a minha aceleração. Deixa eu fazer a borracha nele aqui. Eu peguei um termo que não tinha. Então, a minha equação 3, ó, esse termo que eu estou circulando em azul aqui, ó, é a minha aceleração. Né? Em vez de ele jogar o valor direto aqui, né, tá aqui a minha aceleração, que é a mesma que estava aqui em cima, né? Ó, você pode ver que é o mesma conta. Então, vai dar 3.8 vezes 3.3, que dá 13 newtons. A gente encontrou a nossa tração aí. Beleza? Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Beleza. Certinho? Ana Beatriz, Gabriela, Guilherme, Henrique, Cauã, Lívia, Maitê, Maxwell, Slaine, tudo bem, gente? Tudo certo, professor. Beleza. Tudo certo. Então tá bom. Então, esse é o nosso primeiro exemplo, né? Aqui foi tudo lindo e maravilhoso, porque todo mundo estava disposto aí, certinho, eixo X e eixo Y. Então tá tudo, ó, maravilhoso. Agora o que acontece se eu tiver uma força disposta aí na diagonal, né? O que acontece no caso aí? Vamos lá, exemplo 2. Então, no exemplo 2, eu tenho aqui uma corda que puxa para cima uma caixa de biscoitos, né, para não dizer que é só uma caixa, vamos dizer uma caixa de biscoitos, ao longo de um plano inclinado sem atrito, cujo ângulo θ é 30 graus. Então, eu tenho aqui, ó, a minha caixinha, né, a minha corda, M, puxando aqui a massa M, né, puxando para cima. E a caixa está acelerando. Okay? A massa da caixa é 5 quilos. O módulo da força exercida pela corda é 25 newtons. Ele já está te dando a tração aqui. E aí ele pergunta qual é a componente da aceleração da caixa na direção do plano inclinado. Né? Então, como o movimento está ocorrendo na direção do plano, a minha aceleração vai estar aqui também na direção do plano. Tudo bem? Certo? Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui? Primeira coisa, eu vou fazer aquela tática, né, que a gente acabou de ver, aqueles 3 passos lá. Primeiro é encontrar todas as forças que estão atuando no corpo. Então, eu vou ter gravidade, apontando para baixo aqui, sempre, força-peso. Eu vou ter a força ao longo da corda, que é a minha força de tração, que está puxando. E eu vou ter também a minha força normal, né? Porque uma vez que essa caixa está apoiada na superfície,
eu tenho aqui uma força normal perpendicular aí à minha superfície. Tudo bem? Essas são as forças aí. Só que tem o seguinte, vamos traçar o nosso eixo cartesiano normal aqui, ó. Se eu fizer x e y, conforme essas linhas verdes que eu estou passando aqui, ó, x e y. Perceba que aqui eu tenho a tração na diagonal e a normal na diagonal também. Perceba aí que as duas forças não estão coincidindo, né, com algum eixo, ou x ou y. A única força que coincide com o eixo é a força da gravidade vertical para baixo. E aí, o que acontece? É difícil trabalhar, né, com forças sendo decompostas. Né? A gente sabe aí que eu vou escrever qualquer vetor, tem que escrever em coordenada aí chapéu, j chapéu, eixo x, eixo y. Então, é um pouquinho chato de fazer essa análise. Então, qual que é a estratégia que a gente utiliza? Eu vou estar fazendo aí o que eu chamo de referencial XY rotacionado na direção do plano inclinado. Ou seja, como o movimento está ocorrendo na direção do plano, eu faço o meu plano coincidir com o eixo X. Então, basicamente, meu eixo X, ó, é o mesmo eixo que está aqui, e o eixo Y, logicamente, aqui é um eixo perpendicular a ele. Então, eu tenho novos eixos X e Y rotacionado de acordo com um θ, que é o mesmo ângulo da inclinação do plano. Então, essa é uma tática que a gente usa, e aí o que acontece? Tanto a força de tração quanto a força normal, agora elas coincidem com um dos eixos, né? A tração com o eixo X, a normal com o eixo Y, porém a força-peso agora não coincide mais. Porém, né, no caso anterior, eu tinha que decompor dois vetores. Nesse caso do referencial rotacionado, eu tenho que decompor um só. Então, se eu vou ter que decompor, é melhor eu ter que decompor um só do que dois. Né? Então, essa estratégia do referencial rotacionado aí, ela é interessante da gente usar como auxílio na resolução de problemas. Tudo bem, gente? Beleza? Todo mundo pegou a ideia do referencial rotacionado? Maravilha, jovens? Ok. Então, como é que fica o meu diagrama de corpo livre agora? Está aqui o peso para baixo. A tração coincide com o eixo X agora. E a força normal coincide com o eixo Y. E o meu corpo aqui sendo tratado como uma partícula, né? Certo? Então, ó, força de tração ao longo do eixo X, força normal ao longo do eixo Y. A única força aqui que eu vou ter que estar decompondo é a força peso, a força da gravidade. Certo? Vou definir aí em coordenadas Px e Py. Como que eu vou decompor essa força peso? Como é que vai ficar aí as componentes dela? Vamos lá fazer a decomposição da força peso. Então, a ideia que a gente tem aqui, ó, tá aqui a minha força para baixo, vertical para baixo, né? Então, ó, eu vou ter esse triângulo retângulo aqui, ó, que eu vou estar fazendo ele em verde. Olha para esse triângulo aqui. Esse triângulo retângulo, e eu tenho esse ângulo θ aqui, ó, que ele é 90 graus menos θ, né? Justamente aí, por quê? Por causa da composição, né, ó. Da soma dos ângulos internos de um triângulo, né? Tem sempre que ser 180, então eu vou ter θ mais 90 menos θ para dar 180 graus, né? Então, esse ângulo aí é definido como 90 menos θ. Então, esse é um triângulo retângulo, e o que acontece? Se eu pegar uma projeção desse cara aqui, ó, olha só, os meus eixos estão aqui, né? Ó, vamos desenhar os eixos aqui, ó. Eixo Y e eixo X. XY. Então, se eu pego esse vetor e decomponho ele, ó, ele fica componente para cá. Sempre decompondo aí, fazendo tracejado até a interceptação do eixo, né? E a outra componente para cá. Só que a gente percebe que essa componente aqui, ó,
ela cabe aqui. Né? Justamente aí pela translação da minha componente. Né? Então, eu consigo desenhar outro triângulo retângulo aqui. Certo? E aí, o que vai acontecer? Se esse ângulo aqui, ele era 90 menos θ, e para eu ter um ângulo de 90 graus aqui em cima, esse ângulo aqui de dentro, ele só pode ser o mesmo ângulo θ. Certo? Então, na decomposição dos vetores, o ângulo que fica aqui entre a minha componente PY, ele é sempre o mesmo ângulo θ do plano inclinado. Então, essa aqui é a minha componente Y, essa aqui é a minha componente X. E aí, a gente vai usar a decomposição, né, do triângulo retângulo, cateto adjacente e cateto oposto. Então, PX está relacionado com o seno, cateto oposto de θ, e PY está relacionado com o cosseno, cateto adjacente. Então, na decomposição da força-peso, ó, temos aqui mg, que é o próprio peso, a parte em PY é mg cosseno θ menos j chapéu, porque ele está apontando para baixo no eixo Y, e a parte no x é mg seno de θ menos i chapéu, porque ele está apontando negativo no eixo x. Então, é sempre eu avaliando esse triângulo retângulo aqui, né, formado pelos vetores de força. Então, a ideia, né, a nossa estratégia aqui é sempre que esse θ é o mesmo, né, entre P e PY. Temos θ sempre. Então, posso estar colocando direto ali o ângulo θ e estar decompondo a força em componentes PX e PY. Tudo bem, gente? Beleza? Todo mundo pegou a ideia? Sim, Certo? dá para pegar assim. Então, entre P e PY, eu sempre tenho o ângulo θ, direto já. Né? Essa é a nossa avaliação aí de primeira. Então, vamos lá. Agora que a gente sabe decompor as forças, né? Como é que fica aí a decomposição? Então, a gente vai ter aqui que, para o meu bloco, agora eu tenho um único corpo apenas, né? Então, vou usar a terceira, o terceiro passo, né? Então, eixo Y. Não há movimento do bloco no eixo Y. Então, se não há movimento, a minha força resultante é zero. Então, o somatório das forças é zero, significa que a minha normal é igual ao peso Y, né? Normal menos peso Y é igual a zero, justamente nessa relação aqui, ó, que eu vou circular em vermelho. Essas forças se cancelam, certo? Ó, força normal tem o mesmo módulo de mg cosseno θ, que é o PY, justamente porque não há movimento no eixo Y, certo? Uma força é igual a outra. Então, a normal menos mg cosseno θ igual a zero, significa que a minha normal é igual a mg cosseno θ. Essa é a nossa equação 1, que veio aí do eixo Y, onde não há movimento. Já no eixo X, há um movimento positivo, ok? O meu bloco está subindo aqui, então existe uma aceleração nessa direção para cá. Então, a gente vai ter que a força resultante é massa vezes aceleração. E quem são as forças que estão no longo do eixo X? Eu tenho a tração, que estava puxando, só que eu tenho a componente horizontal da gravidade, né? mg aqui seno θ. Só que como existe um movimento, na hora que eu faço uma soma de forças, né, a tração acaba ganhando dessa componente mg, justamente para estar levando uma aceleração para cima, né? Então, a tração ela tem que ser maior que o mg seno de θ. Então, na hora que eu aplico aí a segunda lei, né, então a minha força resultante, tração positiva no x, menos px negativo no eixo x, é igual a massa vezes a aceleração. Com isso em mente, né, então a tração fica aqui, ó, menos mg seno de θ, igual a massa vezes a aceleração. Substituindo os valores, né, a tração foi dada aí como 25 no enunciado, a massa valia 5, gravidade 9,8, o ângulo era 30 graus, então seno de 30 valendo meio, é igual a massa vezes a aceleração, 5 vezes A. Colocando todos esses valores aí, fazendo as continhas, a gente chega numa aceleração de 0,1 metro por segundo ao quadrado. Beleza?
Maravilha, jovens. Tudo bem? Alguma dúvida? Tudo certo? Tranquilo. Beleza, então. Vamos lá, dando sequência, mais exemplos. Essa é uma aula só de exercícios aqui, basicamente, né? Exemplo 3, agora. Vamos lá misturar um pouquinho de cinemática com dinâmica. Então, eu tenho um bloco de massa M abandonado, né? Então, ele está aqui, ó, triste e risonho, né? Abandonado aqui, uma lagriminha saindo dele. Ele está abandonado lá no alto desse plano inclinado aqui, certo? Então, o que significa abandonado? Significa que a velocidade inicial dele é 0. Essa é a ideia do meu bloco abandonado, certo? Então, sempre quando eu digo aí abandonado, a partir do repouso, a velocidade inicial dele é 0. E ele está no alto de um plano inclinado com altura Hzão. Então, essa é a altura aqui, ó, desse camarada. Com ângulo θ sem atrito. Ele quer que a gente determine a velocidade final do bloco ao percorrer a distância ΔS, né? ΔS que é a distância inclinada, né? Do começo ao final aí da minha rampa. Então, como é que eu trabalho misturando cinemática e dinâmica ao mesmo tempo, ok? Vamos lá. Primeira coisa que a gente faz sempre, identificar as forças que estão agindo aí em cada um dos corpos. No caso aqui é um único corpo, né? Então a gente vai ter aqui peso para baixo, fazer com as cores características aqui, ó, que eu já tinha feito no outro desenho. Ô, Jesus. Borracha, aí. Peso para baixo. E ele está em cima de uma superfície, então eu vou ter normal para cima. E só. Não tem atrito, não tem nenhum cabo, nenhuma corda envolvida na jogada, então não tem tração. Só tem normal e peso. Essa é a ideia, ok? Só que aqui, de novo, eu vou usar aquela estratégia do referencial rotacionado, né? Só que eu vou rotacionar ele agora no sentido horário, ao invés do sentido anti-horário, né? De acordo aí para que ele coincida com a minha rampa, né? Então, o eixo X aqui, positivo, vai estar ao longo da rampa, tá certo? Ó, tá aqui o meu eixo X positivo aqui ao longo da rampa e o eixo Y também vai estar coincidindo com a minha força normal. Beleza? Bom, como esse bloco vai estar descendo a rampa, existe uma aceleração na direção do eixo X positivo. Então, a aceleração está para cá. Então, está aqui a minha força PY, P, né, que a gente acabou de definir aqui, vertical para baixo, a normal perpendicular à superfície. Vou quebrar o P nas componentes, PX e PY. Então, lembrando que sempre, como a gente acabou de ver no slide anterior ali, né, o ângulo θ, que é o ângulo de inclinação, ele é o mesmo ângulo entre P e PY. Então, esse ângulo aqui é o mesmo ângulo θ. Então, quando eu quebro as componentes PY e PX, a normal acaba se cancelando com PY, né? Como eu não tenho movimento no eixo Y, essas forças acabam se cancelando, e minha única resultante é o próprio PX aí na direção da aceleração. Então, quando a gente aplica a segunda lei de Newton, e a primeira lei, né, no caso do eixo Y, então, como não há movimento no eixo Y, tenho força resultante igual a 0, então a minha somatória de forças é 0. A normal menos o PY é igual a 0. Ou seja, normal menos mg cosseno de θ é igual a normal igual a mg cosseno θ. Então, essa é uma equação aí que a gente encontra do equilíbrio no eixo vertical. Já no eixo dos x's, existe um movimento positivo. Então, a minha força resultante é massa vezes aceleração. A única força que existe aí na direção do eixo x é a componente px, que vai ser igual a massa vezes aceleração. A minha componente px, conforme a gente já viu aí nos slides anteriores, ela é mg seno de θ, que é igual a massa vezes aceleração. Posso simplesmente cancelar a massa, né? Independe da massa, meu problema. A minha aceleração vai ser g seno de θ. Então, eu fiz a análise da dinâmica do problema. Beleza? Tudo bem por enquanto, gente? Todo mundo pegou a análise dinâmica do problema? Basicamente, o que a gente acabou de fazer no slide anterior, né? Só que com uma força a menos ali.
certo? A parte dinâmica, aceleração igual a G seno θ. Tudo bem? Beleza. Bom, só que isso não me dá informação sobre a velocidade, né? Como é que eu vou encontrar a velocidade a partir aí dessa análise dinâmica? Então, agora eu vou ter que misturar um pouquinho de cinemática no problema. Então, a ideia é que, para eu descobrir essa distância percorrida, esse ΔS, certo? Eu vou ter que usar as informações que são me fornecidas, que, por exemplo, é essa altura H e o ângulo θ. Então, quando eu fosse analisar esse triângulo aqui, ó, vamos redesenhar o triângulo. Né? Esse triângulo vale ΔS, aqui vale H e aqui vale θ. Então, dá para eu descobrir quanto vale o ΔS, certo? ΔS vale pela relação de seno de θ, né? Cateto oposto por hipotenusa, como aqui é um triângulo retângulo. Então, seno de θ é H sobre ΔS, então meu ΔS é H sobre seno de θ. Então, já temos aqui a nossa distância percorrida. Como ele não me dá informação nenhuma sobre tempo, né? Lembrando aí do nosso queridíssimo meme, sem tempo, irmão, não é verdade? Estamos aí fazendo um drift para a equação de Torricelli, onde a gente vai estar usando aí velocidade final ao quadrado, é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Então, as informações que são aqui, ó, V0, 0, e é abandonado, né? Sai do repouso, então tá aqui meu V0, 0. 2 vezes a aceleração, acabamos de encontrar a aceleração aqui, ela vale G seno de θ. E o deslocamento, a gente acabou de encontrar o deslocamento, ele valendo aqui H sobre seno de θ. E a velocidade final é o que ele quer que a gente descubra, né? Então tá aqui a minha variável V final ao quadrado. Bom, na hora que eu avalio aqui, ó, 2 vezes G seno θ vezes H dividido por seno θ, o seno de θ vai embora da jogada, certo? A minha velocidade final ao quadrado fica 2GH, passando a raiz, minha velocidade final é raiz de 2GH. Então, eu já tenho aí quanto vale a velocidade final no final da rampa, né? Ela depende única e exclusivamente da gravidade e da altura que eu estou calculando. Esse resultado aqui, a gente vai ver ele muito comumente, ele vai aparecer N mais uma vezes aí nas nossas análises, principalmente quando a gente está fazendo análise de energia, né, com energia potencial gravitacional e fazendo conservação de energia, a gente encontra aí essa expressãozinha de velocidade raiz de 2GH. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Tudo tranquilo? Tudo certo? Sim. De boa. Ana Beatriz, Guilherme, Henrique, Cauã, Lívia, Maitê, Maxwell, Wislaine, tudo bem, gente? Tudo certo? Tudo certo, professor. Beleza. Então tá bom. Esse foi o nosso terceiro exemplo. Vamos para mais exemplos. Isso aqui é bem tranquilo, né? É mais exemplo de aplicação mesmo, né? E resolver exercício para pegar a ideia. Exemplo 4. Tá aqui o nosso passageiro, né? De massa 72,2 quilogramas. Quem que pesa 70 quilos hoje em dia, né? Não sei lá, só se for alguém aí abaixo dos 15 anos, porque eu já passei desse peso aí, dessa massa, faz tempo. Mas tá aqui um jovem cidadão, né, com uma massa aí de 72,2 quilogramas, está em pé em uma balança de banheiro no interior de um elevador. Tem que ser bem maluco mesmo, né, para fazer um experimento desse aqui, o nosso amigo Einstein aqui, né? Levar uma balança de banheiro para um elevador e ficar brincando ali com sobe e desce, né, de balança. Então, isso é o nosso jovem amigo Einstein. O Gabriel pesa 60 quilos, olha só. Pensa numa pessoa magra aí. Né? Então, estamos interessados na leitura da balança quando o elevador está parado e quando ele está se movendo para cima e para baixo. Então, já entraram no elevador, gente?
Sabe o que é um elevador? Aquela caixa de metal que sobe e desce, tem gente que morre de medo de ficar dentro ali, né? Você aperta botão, às vezes fica parado, né? Então, isso é um elevador. Sabia que o elevador é o meio de transporte mais seguro do mundo, né? Logicamente, ele não é um meio de transporte, né? Mas o pessoal acaba considerando aí o meio de transporte mais seguro do mundo. Então, a primeira coisa que ele pergunta para a gente aí é: qual é a equação que expressa a leitura da balança em função da aceleração vertical do elevador? E na letra B, qual é a leitura da balança se o elevador está parado ou se está se movendo para cima e para baixo com uma aceleração constante de 3,2 metros por segundo ao quadrado? Então, o que acontece? O elevador, como ele acelera, ele não é um referencial inercial. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que considerar. Eu não posso estar aplicando direto no referencial do elevador, porque ele não funciona na primeira lei de Newton, né? Ele não é um referencial inercial, que é aquele referencial em repouso ou com velocidade constante. Então, eu tenho que tomar como referência o solo, né? O nosso chão aí como referência. Então, no caso, o que acontece? As forças que esse jovem aqui está sofrendo ação, né? A força da gravidade e a força normal, né? Vertical para cima. Essas forças vão se opor e a resultante produz uma aceleração vertical ou para cima ou para baixo. Então, no caso, ó, o que vai acontecer? A minha força normal para cima, positiva. A minha força da gravidade para baixo, negativa. É igual à segunda lei de Newton, massa vezes aceleração. Né? Lembrando aqui que eu estou na aceleração, considerando agora a aceleração do elevador, como se o elevador inteiro fosse um bloco. Né? Então, eu não estou considerando a pessoa lá dentro, né? Estou considerando o elevador inteiro, né? O conjunto ali, homem em balança, né? Como sendo ali um referencial baseado no chão, e não no elevador em si. Justamente porque esse elevador vai ter uma aceleração e não é um referencial inercial. Isolando a expressão aqui, ó, eu vou ter que a força normal é a força da gravidade mais massa vezes aceleração. Como a gravidade é mg, eu obtive já a expressão da força normal, massa que multiplica gravidade mais aceleração. Então, essa é a nossa resposta aqui do item A. Encontrei uma equação que expressa a leitura da balança em função da aceleração vertical do elevador. Agora ele quer que a gente faça o seguinte: qual é a leitura da balança se o elevador estiver parado, se ele estiver se movendo para cima ou para baixo com aceleração constante? Então, temos aqui, ó, o nosso elevador, né? Então tá aqui a expressão da força normal, né? A força normal ela vai me dar a leitura da balança. Então, se ele está parado, a aceleração é zero. Então, pego a massa vezes a gravidade. Então, ele está aqui com 708 newtons, que é o peso normal dele. Se o elevador está subindo, então eu vou ter uma aceleração positiva, né? Então, mais 3,2 metros por segundo ao quadrado. Então, eu coloco um maisinho aqui na expressão. Então, 7,2 que multiplica 9,8 mais 3,2. Então, eu vou ter 939 newtons. É como se eu tivesse mais pesado. Para quem já andou de elevador, né, quando você está subindo, você não sente a sensação da barriga descer a hora que você está subindo, né? A hora que ele dá aquele boom inicial, assim, parece que dá um remeleixo ali, né? A gente sente o corpo mais pesado, né? É justamente essa relação da aceleração para cima, né? Parece que o nosso corpo aí está mais pesado. E quando ele está descendo, aí a minha aceleração fica negativa, né? Para baixo. Vou usar menos 3,2 metros por segundo ao quadrado. 72,2 vezes 9,8 menos 3,2 me dá aí 477 newtons. Então, quando o elevador está descendo, parece que a gente está mais leve, né? Dá aquele frio na barriga e ele sobe, né? Aqui, justamente aí, tendo uma sensação de estar mais leve, 477 newtons. Beleza, jovens? Maravilha? Todo mundo pegou a ideia? Tranquilo? Certo? Alguma dúvida, gente? Tudo bem?
Professor, e se você quisesse considerar também a força normal do elevador com relação à balança e o peso do elevador? Eu não posso fazer isso, porque eu não estou no referencial inercial, né? Aí eu tenho que definir um novo referencial para aí sim estar aplicando essas forças aí. Aí eu só posso fazer isso se o elevador estiver viajando com velocidade constante, porque aí a aceleração é zero, aí eu estaria no referencial inercial, que seria esse caso aqui, né? Meu primeiro caso dele parado ou ele viajando com velocidade constante, que é o caso que ocorre, né? Basicamente quando você está andando de elevador, né? Ele tem aceleração só quando ele começa a se mover e quando ele está parando, né? Uma aceleração positiva e uma negativa para ele parar e entrar em movimento. Ao longo da subida e ao longo da descida, a velocidade dele é constante. Tudo bem? Beleza. Vamos lá então, gente. Mais exemplos aqui, ó. Olha só. Esses daqueles exemplos bem bonitos. Aqui, ó. Famoso máquina de Atwood, né? O famoso contrapeso aí do elevador. Né? Então, eu tenho dois blocos ligados por uma corda de massa desprezível que passa por uma polia sem atrito, também de massa desprezível. O conjunto é conhecido como máquina de Atwood, que é a relação de contrapeso. O bloco da esquerda tem massa M1 e o bloco da direita tem massa M2. Qual é o módulo da aceleração dos blocos e qual é a tração da corda? Então, vamos lá, análise das forças em cada corpo. Cada corpo aqui, peso 1 para a massa M1, peso 2 para a massa M2, tração para cima para os dois corpos, né? É o meu único fio aqui, então é a mesma tração para os dois corpos. Só que acontece, se a massa M2 é maior que a massa M1, então existe um movimento no sentido, né, de a polia gira aqui no sentido horário. Então esse corpo M1 sobe, então ele vai ter uma aceleração positiva, vertical, e o corpo M2 desce, ele vai ter uma aceleração negativa na vertical. Então no diagrama de corpo livre fica aqui, ó, tá aqui o nosso corpinho, certo? Ó. Subindo, aceleração bloco M1, peso para baixo, tração para cima, e no corpo 2, aceleração para baixo, peso para baixo 2, tração para cima aqui. Então, vamos lá, bloco M1, né? Eu vou avaliar só os movimentos que existem, né? Não vou considerar o eixo X, porque na verdade eu nem tenho força no eixo X, então nem preciso estar avaliando aí somatória de força resultante no eixo X. Bloquinho M1, como ele está subindo, né? A minha aceleração é positiva, então eu vou ter tração positiva para cima menos peso P1 negativo para baixo, igual a M1 vezes aceleração. Então, já isolei a minha tração aqui, ó. M1 é aceleração mais gravidade. Para o bloco M2, ele está no movimento vertical negativo. Então, a minha aceleração que está aqui, ó, negativa, já está com um sinalzinho de menos considerado aqui. Ó. Então, é tração para cima positivo, menos P2 para baixo negativo, é igual a menos M2 aceleração para baixo. Ou seja, tenho tração M2 que multiplica G menos A. De novo, eu tenho a tração nos dois casos aqui, ó, tração para um, tração para outro. Eu vou igualar, né? Tração é igual a tração. Então ficou aqui, ó. Quando eu faço essa igualdade, né? Já dá aí para jogar todo mundo quer gravidade de um lado, todo mundo quer aceleração do outro lado. Então ficou M2G menos M1G é igual a M1 mais M2 aceleração. Isolando a aceleração, ela fica como sendo M2 menos M1 dividido por M1 mais M2 vezes a gravidade. E aí basta depois do quê? Eu pego essa expressão da aceleração e substitua, né, em alguma das massas aqui. Ó. Vou pegar nessa primeira. Então, substituindo aqui, ó, dá para colocar a gravidade em evidência. Né? Então, ficou M1G, 1 mais M2 menos M1 e M1 mais M2. Essa é a nossa tração em termos aí de valores genéricos, né, para as duas massas. Beleza? Tudo bem? Esse é aquele exercício onde a resposta fica bonita, né? Você tem ali uma subtração em cima, uma soma embaixo, né? Os números invertidos ali. Fica tudo bonito quando você faz ele literal. Beleza, gente? Maravilha? Dúvidas? Tudo tranquilo?
Beatriz, Caroline, Gabriel, Gabriela, Guilherme, Henrique, Cauã, Lívia, Maitê, Maxwell, Slaine, tudo bem vendo, gente? Todo mundo Beleza, aí professor. ainda? Tudo certo, professor. Beleza? Tudo certo por Ok. aqui, professor. Beleza. Vamos então para o último exercício da aula de hoje. Vamos lá para o último. O último é um exercício de estática, onde não existe movimento. É um exercício um pouquinho diferente aí. Tá? Então, o que acontece nesse caso aqui? Ó? Então, eu tenho aqui um sistema abaixo que se encontra em equilíbrio estático, repouso. Né? Então, o bloco não se move, ele está ali parado. Se a massa vale 10 quilos, qual é o valor das trações T1 e T2? Considerando que os ângulos aqui, ó, θ1 é 30 graus e θ2 é 60 graus. Então, essa é a minha situação aqui, ó. Então, tenho as duas trações, já estão aqui, né? Ó, tração T1 desse primeiro fio. Tração T2 do segundo fio. Eu tenho o bloco P, então eu tenho peso aqui para baixo. E eu teria uma tração T3 aqui para cima, ó. Só que o que acontece? Esse T3, ele é basicamente igual ao peso já, em módulo, né? Então, é como se eu estivesse considerando que o peso está aplicado já direto aqui em cima. Então, esse ponto aqui que eu chamo de nó, né, é o meu ponto de aplicação de forças na hora de estar resolvendo o exercício. Então, em vez de estar considerando 3 trações, eu considero só 2 e o peso já aplicado ali em cima direto. Tá? Então, essa é a ideia do nó. E aqui, de novo, eu vou usar aquele referencial rotacionado, né, que a gente está brincando aí em alguns exemplos passados. Então, eu só posso usar o referencial rotacionado porque os ângulos aqui, ó, 30 e 60 graus, eles estão formando um ângulo de 90. Então, esse ângulo que sobrou aqui, ó, é um ângulo de 90 graus. Então, eu tenho uma perpendicularidade, né, entre eixo Y e eixo X. Se esses dois ângulos não formassem 90 graus, se fosse 45 e 30, por exemplo, aí não dá para usar o referencial rotacionado. Aí tem que fazer na unha mesmo, decompondo os vetores, porque aí, quando você, se você rotacionar, o x e o y ele não vão estar ali, né, naquela relação de ortogonalidade, né, um eixo normal ao outro. Então, se eles não estão ortogonais, eu não consigo nem decompor o vetor. Né? Ele está aí num, que a gente chama de um espaço vetorial não unitário. Essa seria a ideia aí, certo? Então, quando eu faço a decomposição, ó, o T1 coincide exatamente com o eixo Y, o T2 coincide exatamente com o eixo X, e o peso, né, que eu igualei aí com a tração T3 aplicando no nó, ele está vertical para baixo aqui. Então, eu preciso decompor apenas a força-peso, PY e PX. Quando a gente faz os nossos triângulos aqui, ó, brincando de alternos inversos, certo? O que acontece? Esse ângulo θ2, ó, ele aparece aqui. E o ângulo θ1, ele aparece aqui, né? É justamente porque essa diagonal aqui, fazendo aquele teoreminha de Tales, né? Aqui é o meu θ1, então é alterno inverso com esse cara de cá. Se eu fizesse... Opa, θ1 não, né? Eu tenho que fazer uma linha passando aqui, ó. Oh, uma linha reta de preferência, né, professor? Aí. Então, ó, se a gente passa uma linha reta aqui, o ângulo que sobra aqui, ó, θ1 mais θ2 dá 90 graus. E o ângulo que passa aqui, ó, um outro alterno inverso, θ2, né, θ2 mais θ1, 90 graus. Então, a gente tem aí aquela aplicação do famoso teoreminha de Tales, né? Duas paralelas cortadas por uma transversal, a gente avalia os ângulos ali, que são os alternos inversos aí, em relação a θ1 e θ2. Então, eu posso estar discretizando Px e Py em termos de θ1 ou em termos de θ2, tanto faz. Né? Então, o meu Px ele vai ser P cosseno de θ1 ou P seno de θ2. Né? Tanto faz aí o ângulo que eu pegue na hora de estar fazendo
a relação do triângulo retângulo, cateto oposto e cateto adjacente. PY é a mesma coisa, ele vai ser ou P cosseno θ2 ou P seno θ1, né? Dependendo aí do ângulo que você pegue. E na hora de aplicar os conceitos da lei de Newton, né? Como o meu corpo está estático, está em repouso, então a somatória das forças em x é igual a zero e a somatória das forças em y é igual a zero. Isso significa que no eixo x eu vou ter tração T2 igual a Px no equilíbrio estático, e no eixo y eu vou ter tração T1 é igual a Py. Então, aqui T1 igual a Py. Como a gente conhece as massas, né, os ângulos são aí também calculados facilmente. T2 vai ser mg cosseno 30, 10 vezes 9,8 vezes 8,66. Tá aqui o meu T2, 84,8 newtons. E o T1, mg cosseno de 60, 10 vezes 9,8 vezes meio, T1, 49 newtons. Então, já achei aí as duas trações para a parte estática do problema. Beleza? Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Tranquilo? Maravilha. Ficam aí para a posteridade os exercícios semanais, né? Para vocês estarem brincando aí com os probleminhas, né? Aqui, ó, 2 corpos num plano inclinado. Um aqui para a gente estar usando aí as trações, né? Com 3 corpos interagindo. E fica um desafio aí para vocês fazerem essa parte estática, que a gente acabou de resolver, mas com os ângulos 30 e 45, né? Os fios não formam 90 graus. Né? Não utilize o referencial rotacionado. Isso aí fica de desafio aí para vocês fazerem. Beleza, então? Certinho? Professor, uma pergunta. Tem um exercício que você passou de frequência, que é para ser entregue hoje, que eu fiz ele usando algumas noções de produto escalar, etc. Eu queria saber se, eu nunca vi, se você fizer produto escalar entre vetores de grandezas diferentes, tipo velocidade, aceleração, pode fazer ou tem que tomar algum cuidado? Tem que fazer alguma... Não, pode fazer. Pode? Pode. Beleza. Faz análise dimensional para ver se ele vai dar a dimensional mesmo. Né? Mas, por exemplo, você pode fazer porque a gente vai ver lá na frente, lá, por exemplo, ó, que eu tenho potência, né? Potência não é vetorial, desculpa. Mas a potência é definida como produto escalar, né, entre força e velocidade. Então, dá para você fazer produto escalar entre dois vetores de grandezas diferentes. Né? Aqui eu vou ter Newton e metro por segundo. Né? Mas aí, se você pegar aqui, ó, Newton, ele é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Né? E a velocidade é metro por segundo. Então, isso aqui vai dar para a gente quilograma vezes metro quadrado, segundo ao cubo. Né? Só que, quando eu faço essa análise aqui, ó, quilograma vezes metro, aqui vai sobrar um quadrado aqui, ó, né? Isso aqui é o nosso joule. Pegando aqui, sobra um joule. Que é joule por segundo, que é energia por tempo, que é a potência. Né? Então, dá para você fazer aí produto escalar entre duas grandezas diferentes, sem problema nenhum. Desde que isso te resulte numa grandeza escalar depois. Entendi, professor. Valeu. Beleza? Ok. Mais alguma dúvida, gente? Então é isso. Ficamos por aqui, né? Então, até mais. A lista já está no Classroom lá. A nossa prova, então, ficou para o dia 8. Oi. É isso que eu ia perguntar. Da prova. Ficou para o dia 8. 8 de junho? Junho, próxima terça. Não próxima terça, né? A outra semana de outra terça lá. E as listas pode entregar até dia 8, as duas, então? Até dia 10. Eu vou mudar a data lá, né? Para até o dia 10. Dá 2 dias a mais aí. Tá bom. Beleza? Até mais, então, gente. Um abraço, tudo de bom. Boa semana. Até mais, professor. Bom final. Tchau. Tchau, tchau.